Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Estou aqui para o terceiro vídeo da série sobre o pensamento científico, vamos chamar assim, que surgiu a partir do debate entre criacionistas e cientistas, vamos chamar dessa forma. E esse terceiro que vai tratar de hipótese e teoria científica. Então, antes de iniciar, eu tenho dois informes para fazer aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte: o motivo de por que eu tá tão off esse tempo aí, eu vou explicar em um vídeo posterior, tá? Acho que são boas notícias, inclusive a respeito do futuro do canal. Mas nessa quinta-feira dessa semana, no dia 29 de junho, né, de 2023, já que o vídeo vai continuar aí no YouTube, o núcleo que eu participo no PSTU vai fazer uma atividade onde eu vou discutir com vocês, quem tiver disponibilidade de estar presente, o que é de fato socialismo e se é possível socialismo no Brasil. Então o canal aqui é Orientação Marxista, esse tema já surgiu 1 milhão de vezes. Eu até iniciei uma lista de reprodução sobre socialismo, ainda tem pouco material, mas nada melhor do que tratar isso aí de forma presencial. E depois eu reproduzo aqui no canal, mais adiante, o conteúdo que eu for tratar lá. Vai ser um encontro presencial, tá joia? Que vai acontecer no centro de Belo Horizonte, no Sindirrede, às 18h30, bem ali na Praça 7. Eu vou colocar um folder nas redes sociais do canal, no Facebook, na aba comunidades aqui do YouTube, nas outras redes, divulgando o título do evento e o tema, inclusive para não apenas convidando vocês que assistem o canal a participarem da atividade, mas também convidar outras pessoas que possam ser interessadas, tá joia? Sendo feito bem de última hora, mas conto com a presença de quem mora aqui em Belo Horizonte, Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. E a ideia nossa é reproduzir esses eventos presenciais aí com alguma periodicidade daqui para frente. Eu vou sempre comunicar aqui no canal, mas esse tema não vai ser repetido, tá joia? Que é a respeito do que é o socialismo e a possibilidade do socialismo no Brasil, às 18h30, no dia 29, na próxima quinta-feira, no Sindirrede. Vou divulgar nas redes sociais. O segundo informe é que houve muitas, felizmente, inclusive, fico muito feliz com isso, muitas perguntas e questionamentos ao vídeo anterior que eu fiz dessa série, que tratou aí da questão da falseabilidade de uma teoria científica. E nesse vídeo, no final, eu vou me dedicar a responder alguns desses questionamentos, tá? Eu não tive tempo de dar o print nos comentários, mas eu anotei aqui os principais e, inclusive, alguns se repetiram muitas vezes, então vou responder de maneira geral, tá? Então, vamos ao tema desse vídeo, que é teoria e hipótese científica. Os motivos de eu estar abordando esse tema aqui no canal Orientação Marxista, eu já falei nos 2 vídeos anteriores, não vou repetir. E no segundo vídeo da série, eu procurei mostrar para vocês, pela própria história da ciência, que nenhuma teoria científica, nunca, jamais, em nenhuma circunstância, ela é falseada ou refutada simplesmente porque ela não explica um determinado fenômeno, dizendo até de forma mais precisa, porque ela é contraditória com um fenômeno particular, tá? Jamais isso é condição suficiente para falsear uma teoria. Para isso é preciso que exista outra teoria que explique tudo que ela já explicava e ainda outros fenômenos que ela não era capaz e que contradizia o resultado da teoria anterior. Então vou voltar a falar sobre esses temas no final, quando eu estiver respondendo as perguntas. Aqui a ideia vai ser tratar de teoria e hipótese científica, porque são temas, a gente usa esses nomes, teoria e hipótese, em outros sentidos que não aqueles que são rigorosamente adotados pela ciência, né? Então os temas, esses termos, teoria e hipótese, são aplicados na nossa linguagem cotidiana de maneira muito diferente da linguagem científica usada para esses termos. E é muito comum escutar nos canais, nos bons canais que existem a respeito do tema, de que teoria científica não é qualquer sisteminha ou qualquer tipo de elaboração que alguém cria para poder explicar um determinado recorte da realidade, porque toda ciência é um estudo de um recorte específico da realidade. Mas não só teoria, tá? Hipótese científica é uma coisa muito,
mas muito, 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 muito bem fundamentada. E ainda assim, ela é só uma hipótese, não é nem sequer teoria, tá? Então, por exemplo, é uma hipótese científica a hipótese de que a Terra tem 6.000 anos, mas de modo algum, tá entendendo? Isso não é sequer uma hipótese científica. É uma hipótese científica, a ideia da criação a partir do nada, do universo inteiro e da Terra, algum tempo atrás, em maneira alguma. As pessoas podem até acreditar nisso, aí nós estamos num outro âmbito, mas nada disso é hipótese científica. E eu vou tentar esclarecer essa questão a partir de um dos temas centrais que teve nesses debates, criacionismo versus ciência, vamos chamar assim, que teve entre o Sacani, Pirula e Jaime de um lado, e do outro a turma lá criacionista, que eu já nem me lembro bem o nome. Meu celular aqui, pôr no silencioso. Então, uma das questões que surgiram ali é a ideia de que se o Big Bang, por exemplo, é uma teoria ou é uma hipótese científica. E esse tema vem a calhar realmente para discutir esse tema. Então, que fique claro para todos. Veja, a existência do Big Bang, o fenômeno do Big Bang, é uma teoria científica. O que é uma hipótese científica, que também é algo muito bem fundamentado, mas que ainda não tem status de teoria, são os modelos, as hipóteses que procuram explicar o Big Bang. Então, esse primeiro esclarecimento aqui é fundamental. Tem inúmeros debates do tipo, o Big Bang é ou não é uma teoria científica? O fenômeno do Big Bang, o fato de que o universo tal, né, o universo que nós vivemos, ele surgiu em algum momento, se expandiu a partir aí de uma singularidade, se expandiu e continua se expandindo até resultar nisso que nós vimos hoje, do universo ainda muito jovem. Isso é uma teoria científica. Mas os modelos que procuram explicar como isso aconteceu, de que forma isso aconteceu, são hipóteses científicas. Inclusive a chamada teoria padrão do Big Bang, que nós vamos comentar aqui, que é conhecida como lambda CDM. Tá? Então, primeiro, eu sei que muitas pessoas podem perguntar, mas como assim, Gustavo? É possível que algo, um fenômeno, seja uma teoria científica, mas não existe uma teoria científica para explicar o fenômeno? Claro que sim, óbvio que sim. Um exemplo mais evidente, que eu inclusive tratei bastante no vídeo anterior, é a própria gravidade. Veja, Isaac Newton não explicou absolutamente nada sobre como funcionava a gravidade, mas um nada com N bem maiúsculo, nada, 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 nada. Mas Gustavo, ele não descobriu que os corpos se atraem uma razão direta, né, na proporção das suas massas, inversamente proporcional à distância que os separa? Sim. Agora, por que dois corpos se atraem diretamente proporcional às suas massas? Newton não fazia a menor ideia. Por que essa força de atração gravitacional reduz na razão inversa das distâncias que os separa? Newton não fazia a menor ideia do porquê. Tá? Inclusive as cartas de Newton são interessantíssimas. Tem várias delas que são reproduzidas no livro Estudos Newtonianos, do Coiré. O Coiré, o Alexander Coiré, que foi um importantíssimo filósofo da ciência, dos que eu mais recomendo, onde ele reproduz várias dessas cartas do Newton. O Newton não chega a dizer com todas as letras, mas ele chegava a acreditar, ele chegava a hipotetizar que talvez quem criasse a gravidade fosse o próprio Deus, porque a gravidade era uma coisa muito maluca. Como que pode? A Lua está ali, a Terra está aqui, não tem nenhum cabo que conecte os dois, não tem nenhum tipo de contato entre os dois, e eles atraírem um ao outro, sem ter nada puxando diretamente um e outro corpo. O que fazia muito mais sentido na cabeça das pessoas era a física aristotélica, que nós discutimos no vídeo anterior, que exige o contato para que uma força possa ser exercida de um corpo sobre o outro. Então é totalmente contrassensual, e Newton não sabia explicar absolutamente nada de como funcionava a gravidade, por que os corpos se atraíam a uma certa razão, aumentava na razão das suas massas e na razão inversa da distância que os separa. Mas ele constatou que esse fenômeno existia. E não somente
ele conseguiu mostrar matematicamente como calcular a sua magnitude, né? Que é a nossa famosa teoria da gravitação universal, que expressa nessa fórmula massa versus massas vezes a distância ao quadrado com a constante gravitacional, que, aliás, eu nem vou entrar em questão aqui, a constante gravitacional é outra coisa que ninguém nem sabe por que ela tem exatamente aquele valor. Se alguém aí tiver essa resposta, é o próximo Nobel, tá? Mas deixa isso aí de lado. Então, veja, tranquilamente, um fenômeno pode ser cientificamente fundamentado. Com Newton, a gravidade se tornou cientificamente fundamentada, o fenômeno da gravidade. Mas não se sabia absolutamente nada. Não existia nem hipótese científica para explicar como a gravidade acontecia. Nem sequer hipótese. Tá? Então, da mesma forma, o Big Bang é uma teoria científica. Não significa que ele é irrefutável. Nenhuma teoria científica é irrefutável. Mas ele só passou a ser adotado a partir de um sem número de evidências que o fundamenta a existência do Big Bang como um fenômeno fundamentado cientificamente. Vou citar aqui para vocês os elementos que fazem do fenômeno do Big Bang uma teoria científica, só os principais. Tá? Primeiro, o Big Bang pode ser inferido a partir das equações de campo da teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, podem acreditar que o primeiro a hipotetizar o Big Bang era um padre, trabalhando com as equações de Einstein. Einstein, por incrível que pareça, ainda estava sentado numa visão aristotélica, inclusive, de que acreditava que o universo ele era mais ou menos estável, tinha ali mudanças locais e tudo mais, mas que ele era eterno, sempre existiu, não teve uma origem desse universo que nós conhecemos, incluindo a nossa galáxia e as demais, que aliás lá no início do século nem se sabia que tinha várias galáxias, né? Mas nem vem ao caso. Einstein acreditava nessa eternidade, e ele meio que tentou inclusive forçar a sua teoria a se adequar a essa crença que ele tinha com a famosa constante cosmológica, que foi algo que ele introjetou na sua teoria para garantir essa estabilidade do universo. E um padre físico, que era o Lemaitre, que era físico, talvez por motivações religiosas, tá? Eu não conheço muito bem a biografia desse padre belga, o Georges Lemaitre. Ele chegou analisando as equações de Einstein, ele viu que se você retroagisse no tempo, aquilo ali conduzia a um universo que teve uma origem, uma singularidade e se expandia. Que essa era a possibilidade mais coerente diante das equações de campo que expressavam a própria teoria da relatividade geral de Einstein. Tá? E quando ele criou essa hipótese, naquela época, então, o fenômeno do Big Bang era uma hipótese puramente. Ninguém levou isso a sério, porque isso parecia nada mais uma tentativa de, ainda que ela fosse completamente coerente com as equações de Einstein, aquilo ali parecia uma tentativa de um padre religioso criacionista. Então era considerado uma hipótese religiosa, ainda que era uma hipótese científica bastante robusta. A hipótese de Lemaitre sobre o Big Bang, sobre a existência do Big Bang, né? Era bastante robusta porque era para onde indicava as equações de campo da teoria da relatividade geral de Einstein. No entanto, isso só vai se transformar em uma teoria científica, e não sem razão, ela é amplamente, né, aceita, a partir da comprovação, ou pelo menos a surgimento de outras evidências materiais muito sólidas que apontam na direção da teoria, de uma teoria do Big Bang. Como, por exemplo, a expansão do universo, que passou a ser aí, inquestionavelmente observada, né, e do qual o Hubble, que deu origem ao nome do telescópio, foi um dos grandes pioneiros, que começou a medir a distância de várias galáxias e viu que, tirando as galáxias que estão aqui próximos da Terra e sofrem atração gravitacional da Terra, todas as outras estavam se afastando da Terra. E, curiosamente, se afastando de forma acelerada, cada vez mais rápido. Mas isso a gente já fala já já. Elas estavam se afastando, ou seja, se você volta no tempo, elas tendiam a se reunir, todas uma em relação às outras. Mas não só, eu diria que a principal evidência é que
teoricamente, baseado nas equações de Einstein, essa grande expansão do universo, essa grande expansão a partir de uma singularidade que deu origem ao nosso universo tal como nós o conhecemos, ela produziu nesse processo uma radiação cósmica de fundo, uma radiação que é produto dessa própria expansão. E essa radiação já era prevista, teoricamente, que ela existia, mas na época não existiam equipamentos capazes de verificá-las. E foi, inclusive, verificado acidentalmente depois, envolvendo telecomunicações, rádio, televisão e tudo mais, quando se recebeu que tinha uma faixa onde tinha uma radiação que estava presente em todos os lugares. Em qualquer lugar da Terra ou do espaço, essa radiação está presente. Que é a radiação que foi oriunda do próprio processo de expansão, ou como vulgarmente se diz, da explosão, vamos chamar assim, que deu origem ao Big Bang. Ela era prevista teoricamente, e essa radiação ela se encontra em todos os lugares que a gente é capaz de medir, na mesma frequência. E é exatamente a radiação que se encontra na faixa prevista pela teoria do Big Bang, tal como já apontava as equações de Einstein. E ainda tem várias outras evidências, tá? Como, por exemplo, a abundância de elementos leves no universo, né? Por exemplo, o hidrogênio, que é o elemento mais leve, e é o primeiro átomo de matéria que surge a partir dessa expansão, e não vou entrar nesse processo aqui, é 3/4 da matéria existente do universo, que a gente consegue, por meio de espectrometria, né? Quando a gente visualiza galáxias distantes e tudo, conseguir saber qual é a composição, quais são os elementos que a conformam. Se a gente pegar o hidrogênio e hélio, que são os dois principais elementos, eles são quase 100% da matéria existente na Terra, 90 e tantos por cento da matéria existente na Terra. E tudo isso, teoricamente, o Big Bang já apontava. Tá entendendo? Então, não apenas essa hipótese ela surge de maneira robusta, como saindo diretamente da física que nós temos hoje, que explica o funcionamento, vamos dizer assim, do nosso macrocosmo, a relatividade geral de Einstein, como tem inúmeras evidências empíricas que vão desde a expansão do universo, que vai desde a radiação cósmica de fundo, presente em todos os lugares, já prevista pela teoria, e que foi confirmada depois e pode ser a qualquer momento, por qualquer um, em qualquer lugar, como os elementos, né, que compõem também o universo. O universo fosse eterno, teria como ter quase 100%, né, 90 e tantos por cento de hidrogênio e hélio, eles já teriam se aglomerado, com o processo de fusão nuclear que ocorre no interior das estrelas, já se teriam transformado em elementos mais pesados, e hoje a gente tem uma proporção que corresponde ao que o Big Bang aponta. Então, por tudo isso, o fenômeno do Big Bang é considerado uma teoria científica. Mas não a teoria que explica o próprio Big Bang. Então, veja como ser uma teoria envolve não apenas uma sistematização, seja de um determinado fenômeno ou da explicação desse fenômeno, mas toda uma série de evidências materiais, observacionais, testáveis, que a confirmam, que a verificam todos os dias em qualquer lugar, tá? E o tempo todo. Então, quando o Hubble viu a questão da expansão do universo, hoje isso aí é testado e é medido por equipamentos muito mais sofisticados, por meio de inúmeros telescópios espalhados pelo mundo inteiro, tanto os espaciais como aqui na Terra, e por aí vai, tá? Agora, o que é uma hipótese científica? Ainda assim, como toda hipótese científica muito, muito, muito bem fundamentada, é as teorias que explicam esse processo. A gente saber simplesmente que o Big Bang existiu, tá? Não significa que nós sabemos explicar como se deu esse processo. Quais são os conjunto dos elementos que interagiram, de que forma eles interagiram, em que tempo, em que proporção, de maneiras a explicar o Big Bang e não simplesmente constatar a sua existência. Então, o que são hipóteses científicas são essas teorias, né, que são elaboradas para explicar o Big Bang, para dar conta do fenômeno, tá? E nesse sentido nós temos
simplesmente hipóteses. E existem várias, mas tem uma que é amplamente aceita, é mais aceita do que as outras, que podem vir a cair ou a ser brutalmente alterada no futuro, tá? Que é considerado, é chamado de modelo Lambda CDM, que é o chamado modelo padrão do Big Bang. Mesmo assim, essa hipótese, para ser uma hipótese científica, não é que o cara sentou lá na salinha dele, pegou toda a relatividade geral de Einstein, as equações de campo e aquelas evidências que eu mencionei antes que atestam a existência do fenômeno do Big Bang e saiu ali fazendo elucubrações e criou da cabeça dele um sisteminha. Tá? Isso aí por si só não constitui nenhuma hipótese científica. A hipótese padrão Lambda CDM do Big Bang, ela é considerada uma hipótese científica porque ela assume sim uma série de coisas que ela não sabe ainda o que é e não consegue demonstrar, mas que também tem evidências científicas. Então, sendo muito rápido aqui com vocês, tá? Quais são os principais pressupostos? Tem vários, vou falar aqui só os principais pressupostos do modelo padrão, que é o modelo que procura explicar o Big Bang, que é o mais aceito, existem outros, que é o Lambda CDM. Tá? Primeiro, ele parte de um pressuposto que seria um princípio cosmológico, que prevê que o universo se expandiu de maneira homogênea, ou de maneira isotrópica, para ser mais preciso. Ou seja, essa expansão, a energia, a matéria, ela se distribuiu de maneira igual em todas as direções. Tem como provar isso? Não. Mas há evidências disso pelas observações que nós fazemos do próprio universo. Esse pressuposto da hipótese, por isso é só uma hipótese científica, tá? Ainda não é uma teoria científica, se baseia em inúmeras observações que apontam nessa direção. Ainda que o universo seja predominantemente construído de espaços vazios e a gente tem aglomerações de galáxias, nada indica que foi 90% dessa energia e dessa matéria numa determinada direção e 10% pelo outro. Tá? E sim que ela se distribuiu de forma homogênea, de forma isotrópica. Então isso é um pressuposto do modelo, ele pode estar errado. Tá? Mas as evidências que a gente tem apontam nessa direção. Parte ainda de um outro pressuposto que é a energia escura. É daí que vem esse lambda, de modelo Lambda CDM. Tá? Que é uma energia hipotética que preenche todo o espaço. Mas de onde surgiu essa energia hipotética que preenche todo o espaço e que faz parte do modelo? Porque isso aí deu na cabeça das pessoas que criaram o modelo, falaram, já sei, vou criar uma energia aqui. Não. Porque pelas observações que nós temos hoje, na casa das milhares de observações, milhões de observações que são feitas todos os dias, desde a época de Hubble, a gente sabe que as galáxias elas não apenas estão se afastando umas em relação às outras, mas estão afastando de forma acelerada. Tá? Então não é uma coisa como se algo tivesse dado um impulso, que elas foram todas se expandindo e continuaram, segundo a inércia. Né? Primeira lei de Newton. Não. Elas estão se afastando a uma velocidade cada vez maior, uma coisa muito louca. Cada vez maior. Elas estão acelerando. É como se tivesse alguma coisa ali impulsionando essas matérias todas de maneira acelerada, distanciando-as umas em relação às outras. E o que produz isso aí? Nós não conhecemos, mas pressupõe-se que deve ser algum tipo de energia, porque somente a energia, até onde nós sabemos, pode fazer aceleração na matéria, aceleração nos corpos. Então, esse pressuposto do modelo padrão do Big Bang, que se chama lambda, que é a energia escura, foi assumido por causa dessa evidência, amplamente atestada pelas observações. Não sabemos o que é isso, ninguém sabe que energia é essa, de onde ela veio, o que a conforma, qual é a sua natureza, mas pressupôs a existência dessa natureza, que preenche todo o espaço e que é responsável pela aceleração que nós constatamos de maneira observacional das galáxias umas em relação às outras. Então, tem energia escura nesse modelo padrão por causa de uma evidência solidamente embasada, mas ainda é uma mera hipótese. Nós não sabemos o que é essa energia. Não sabemos qual a sua natureza, quais as suas características. E também, aí vem o CDM, né? Esse sistema prevê não apenas a existência da energia escura, mas também da matéria escura. Porque todas as observações que nós fazemos das galáxias,
mostra que parece existir algum tipo de matéria, porque só matéria interage gravitacionalmente, né? Então há uma interação gravitacional dos corpos materiais que nós observamos com alguma outra coisa que meio que molda, inclusive, a estrutura das galáxias, que está ali presente, mas que nós não conseguimos ver. A impressão que dá, é o que o modelo Lambda-CDM pressupõe, é que isso é um tipo de matéria que só interage gravitacionalmente com a matéria que nós conhecemos, né? Com essa matéria de caneca, mesa, terra, né? Gás e etc. Que é um tipo de matéria. Então, se ela só interage gravitacionalmente, a gente não consegue vê-la, não consegue pegá-la, não consegue observá-la. A gente só observa os seus efeitos, que é a interação gravitacional que ela tem com os outros corpos materiais. De maneira, inclusive, que graças a essa matéria escura, que parece mais abundante do que a matéria ordinária e comum, somente postulando-a, a gente consegue entender por que as galáxias, as aglomerações de galáxias têm essa conformação que a gente vê quando a gente observa. Tem alguma coisa ali interagindo gravitacionalmente com ela e que não parece interagir com a luz, por exemplo. Nós não a vemos. Porque tudo que nós vemos quando nós observamos é a luz que bate nesses corpos ou que é produzida por eles e que é enviada aqui na direção da nossa galáxia e da nossa humilde terrinha, tá? Então, gente, uma ideia aqui não é dar uma aula sobre o Big Bang, é só mostrar para vocês o seguinte. Veja que todas esses pressupostos do modelo padrão do Big Bang, o princípio cosmológico tem evidência observacional, a energia escura tem evidência observacional, a matéria escura tem evidência observacional, mas ainda assim nós não sabemos se de fato o princípio cosmológico é válido, se de fato existe energia escura e se de fato existe matéria escura. Por isso é apenas uma hipótese. Mas para ser uma hipótese científica tem que estar muito bem embasada nas observações e nas evidências materiais que nós temos ao observar, ou dependendo do que está sendo investigado, ao fazer testes e etc. de diversas naturezas. Tá? Então, observem que o Big Bang é uma teoria científica, o fenômeno, a existência do Big Bang, mas os modelos que explicam o Big Bang são meramente hipóteses científicas. O modelo padrão, esse Lambda-CDM, é o mais aceito porque é o que mais parece se adequar a todos os fenômenos que nós observamos. Mas existem outros. Tá? Existe uma ideia de que o universo se expande, depois ele se contrai de novo, até formar uma nova singularidade, voltar a expandir, depois se contrair de novo. Tá? O problema é que essas outras hipóteses elas têm mais contradições em relação aos fenômenos que nós observamos do que em relação a esse modelo padrão. Isso pode mudar. Por exemplo, o James Webb aí no espaço pode encontrar evidências que derrubem esse modelo padrão do Big Bang, por exemplo. Mas não vai derrubar ainda o fenômeno do Big Bang, a existência do Big Bang. Nós vamos ter que criar outras hipóteses que melhor se adequam, que melhor explicam esse fenômeno, o fenômeno do Big Bang, que nós temos atestado tanto teórica quanto observacionalmente. Tá? Tanto em relação à nossa construção, que explica, que está fundada na relatividade geral, quanto em relação às evidências materiais. Tá? Portanto, meus amigos, indo lá à polêmica do criacionismo e da ciência, só seria uma hipótese científica a ideia da criação do universo e da Terra 6.000 anos atrás. Não é nem teoria, isso só seria uma hipótese científica se as nossas observações associadas a teorias que nós temos hoje da física, como a relatividade geral, a física quântica, conduzissem diretamente a um resultado de a Terra e o universo têm 6.000 anos. Tá entendendo? Ora, essas observações, em base à teoria que nós utilizamos para tratar dessas observações, elas apontam para a Terra com 6.000 anos. Ou pelo menos, muitas dessas evidências apontam. Poderia ter algumas contradições, mas esses 6.000 anos não saem de lugar nenhum, nem das observações, nem das teorias que nós dispomos para lidar com elas. Não sai de lugar nenhum. O máximo que a turma faz é falar, tá vendo? Tem mais elementos pesados. Tem mais elementos pesados do que nós imaginávamos ao observar essas galáxias distantes com James Webb, ou talvez tenha, porque ainda está sendo tudo analisado e reanalisado, a 3,5
bilhões de anos do que a gente imaginava. Logo, isso prova que a Terra é jovem e tem 6 mil anos. Como assim, meus caros? Se a gente está falando de algo que está situado a mais de 13 bilhões de anos de distância e que a luz levou 13 bilhões de anos e meio para poder chegar aqui. Então, o simples fato de nós estarmos lidando, né, com objetos que estão a bilhões de anos-luz, não é nem quilômetros, de anos-luz de distância, já mostra o tempo que foi necessário percorrer para que chegasse aqui. Então, nenhuma dessas evidências aponta na ideia de Terra 6 mil anos, de nada disso. Então, isso não é uma hipótese científica. A pessoa pode acreditar nisso, pode querer falar o que for, mas não é uma hipótese científica e as evidências materiais e as teorias que nós temos para lidar com essas evidências materiais não apontam nessa direção em sentido nenhum imaginável. Percebe? Então, dito isso, vamos ao último momento aqui do meu vídeo, onde eu queria responder algumas questões que ficaram do vídeo anterior, tá? E que eu fiquei muito feliz que elas aconteceram, tá? Adoro quando vem questionamentos e tudo. A ideia aqui é exatamente por meio dessa interação a gente poder, tanto eu quanto vocês, porque eu também aprendo com os comentários, e tá? E não é hipocrisia pela minha parte, já teve, inclusive nesses vídeos, teve comentários muito importantes para mim. Então, eu queria esclarecer aqui alguns aspectos, tá? Primeiro aspecto, naquele vídeo eu bati na tecla de que nenhuma teoria é falseada, porque, só que eu usei uma palavra que foi inadequada e que gerou muita confusão. Eu usei a palavra explica. Eu falei, o fato de surgir um fenômeno que a teoria não explica não falseia a teoria. Mas quando eu disse, meus caros, vocês podem pegar todos os exemplos que foram dados, que um dado fenômeno não é explicado pela teoria, eu estou querendo dizer o seguinte, que não é suficiente para derrubar uma teoria, mesmo se a teoria diz vai acontecer A e acontece B. Mesmo se existe um fenômeno que contradiz a teoria, ela não é derrubada. Nunca, jamais, em nenhuma situação. Tá? Então, esse não explica que eu utilizei procurando ser didático naquele meu vídeo, eu estou dizendo que não se falseia uma teoria por meio de um fenômeno que contradiz a teoria, no sentido mais rigoroso da palavra contradiz. E volto a afirmar aqui, sim, se descobrirem amanhã uma partícula que é mais rápida do que a velocidade da luz, a teoria da relatividade geral de Albert Einstein não foi falseada. Não foi falseada, mas nunca, 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 nunca. Tá? Exceto se existir alguma teoria que consiga explicar, ou seja, dar os mesmos resultados em tudo aquilo que é todos os dias verificado pela teoria de Einstein e que funciona em base à teoria de Einstein, e além disso ela ainda é capaz de explicar aqueles fenômenos que estão em contradição com a teoria de Einstein. Tá? E como prova disso, eu indiquei no vídeo a própria história da ciência. Tá? Como eu dei lá os exemplos do experimento que apresentava contradições da teoria de Newton, e nem por isso ela caiu, só quando surgiu a relatividade geral. Tá? Como a física aristotélica, dentro dela o sistema ptolomaico, já era contradito pelo lançamento de um projétil e que durante séculos ela continuou em vigor, até que, num processo que vai de Galileu a Newton, só quando surge uma nova teoria que continua verificando tudo que a anterior já verificava, continua dando certo para tudo que a anterior já dava certo, e ainda, além disso, ela dá conta de outros fenômenos que a teoria anterior não dava conta. Tá? Então, quando eu desço o pau na falseabilidade entendida dessa... Então, uma teoria pode ser falseada? Claro que ela pode ser falseada, mas não é suficiente, não é condição suficiente para falsear a teoria encontrar 1 ou 2 ou 3 ou 10 fenômenos que contradizem a teoria. É preciso que, além disso, exista outra teoria que, além de explicar esses fenômenos contraditos pela anterior, explica os que a anterior já explicava. Tá? Funciona para os casos em que a teoria anterior já funcionava. Então surgiu uma segunda... Então, quando eu disse explica naquele vídeo, todos os exemplos que eu dei são casos de fenômenos em que a teoria que existia dizia vai acontecer isso. A teoria anterior, entre aspas, explicava, mas o fenômeno acontecia outra coisa. Então,
o fenômeno contradizia a teoria e nenhuma delas caiu. Tanto que se amanhã a gente descobre uma partícula que é mais rápida do que a velocidade da luz, o que a gente vai fazer? Vai jogar todo o conhecimento científico que a gente tem na lata do lixo? Tudo aquilo em que a teoria de Einstein funciona de maneira perfeitamente adequada, funciona de maneira perfeita. Nós vamos jogar isso tudo na lata de lixo e vamos ficar à espera de surgir outra teoria? Claro que não, meus caros. Vai continuar sendo usada a teoria de Einstein. E se não conseguir, é claro que isso vai mostrar que o quanto ela é incompleta, o quanto ela é limitada. Isso vai fomentar o nosso conhecimento. Isso vai nos induzir a buscar outra teoria que seja mais completa. Mas enquanto essa próxima teoria não surgir, vai continuar valendo a relatividade geral de Einstein. E pode ser que leve 100, 200, 300 anos para surgir uma nova teoria. Pode ser que a gente nem nunca consiga atingir. E até lá, o que vai continuar valendo? A relatividade geral de Einstein. Então ela não foi falseada. Ponto. Tá? Aí alguém perguntou, mas Gustavo, se não dá para falsear uma teoria com base a um fenômeno que a contradiz, então como é que fica a verificabilidade? Como assim como é que fica a verificabilidade, meus caros? A teoria permanece de pé exatamente pela sua verificabilidade. É exatamente porque o sistema de Ptolomeu era capaz de prever matematicamente, de maneira correta, a posição relativa de todos os planetas em relação a nós, que ela continuou em vigor por mais de 1000 anos. Ela era verificada cotidianamente por mais de 1000 anos. Vocês estão entendendo isso? A força de uma teoria não está naquilo que naquilo que contradiz a teoria, mas naquilo que não contradiz, naquilo que se adequa a ela, naquilo que permite a ela ser verificada. Então imagina quantos fenômenos do nosso dia a dia são verificados com a física de Einstein ou com a de Newton. Né? Até surgir Einstein, para quantas a física de Newton era verificada todos os dias. E a de Einstein só substituiu porque ela também dava conta para aqueles aspectos que a física newtoniana também dava. Então é exatamente isso. O que faz com que a teoria esteja de pé é o potencial que ela tem de descrever e de explicar adequadamente os fenômenos do nosso mundo e não aquilo que a contradiz. E é isso que faz com que ela fique de pé. Tá? E, como eu disse naquele vídeo, mesmo quando uma teoria é substituída por outra mais completa, ela continua verdadeira dentro daquele âmbito de validade que ela já tinha anteriormente. Se não fosse assim, por que nós poderíamos tratar a ciência hoje como tendo alguma validade? Se todos os aspectos da ciência, sobre todos os âmbitos e sobre todos os pontos de vista, estivessem sujeitos a virar o contrário no futuro. Então, por que não os criacionistas teriam razão? Vocês estão entendendo? Não, as transformações científicas, ou se quisermos chamar das revoluções científicas, elas não alteram o núcleo de verdade que as ciências anteriores têm. E sim, nesse sentido, a teoria aristotélica, da qual Ptolomeu se baseava, continua válida até os dias de hoje. Até os dias de hoje ela continua sendo correta no sentido de mostrar a posição relativa dos planetas em relação a nós. Por isso ela era científica na época e dentro desse âmbito ela continua a ser até hoje. Tá entendendo? Então sim, o núcleo realmente científico de uma teoria científica jamais é falseado. Nunca é falseado. Agora, a falseabilidade entra na medida que essas teorias são incompletas, são equivocadas em diversos aspectos e são substituídas por outras na medida que outras teorias surgem que dão contas do que o anterior já dava e que ainda vai além e explica outras coisas, tá? E explica outras coisas que aquela teoria já pretendia explicar e não conseguia e os fenômenos a contradizia, tá? Por favor, quando eu uso o termo explica, eu não estou dizendo a teoria de Einstein é incompleta porque ela não explica a evolução das espécies. Por favor, né, gente? Não. Eu posso ter meus limites, mas não é tanto assim, né? Não. Tá? A teoria de Newton era incompleta porque ela explicava fenômenos de maneira inadequada. E, nesse sentido, tinha fenômenos que a contradizia. Mas naquilo que ela tinha de verdadeira, ela continua até hoje. Tá? Terceiro, alguém disse que Aristóteles não preveu nada de certo e que não tem nada de científico
na teoria aristotélica. Como não? Primeiro, é claro que a teoria aristotélica não previa nenhum fenômeno de maneira correta aqui no interior do nosso mundo, como eu explico lá naquele vídeo, né? No mundo sublunar, porque ela mesma postulava que isso não era possível, que não era possível ter previsão, que não era possível tratar de maneira matemática os fenômenos que acontecem aqui na Terra, que eles eram qualitativamente diferenciados, tá? Agora, o sistema de Ptolomeu é uma extensão da física aristotélica. E só foi possível existir Ptolomeu porque existiu Aristóteles. E Ptolomeu só conseguiu prever o movimento relativo dos planetas em relação à Terra porque ele se assentava firmemente na física aristotélica, que previa que o mundo supralunar existem movimentos regulares passíveis de serem tratados matematicamente. Gente, isso parece óbvio porque nós estamos acostumados com isso. Se vocês pararem para pensar, isso é uma loucura completa. Tá entendendo? Você imaginar que fenômenos do mundo material, que no nosso mundinho aqui na Terra parecem ser todos irregulares, qualitativamente diferenciados, existem regularidades ali que dá para ser descrita, inclusive por leis matemáticas, de maneira a prever o seu movimento. Tá? E aí teve uma pessoa que falou assim: não, Gustavo, o sistema de Ptolomeu ele não previa nada, ele era puramente empírico, né? Porque na verdade ele fazia os cálculos matemáticos baseados nas posições anteriores dos planetas que astrônomos por séculos mapeavam, e ele, usando uma geometria de círculos inclusive, conseguia ajustar esse movimento a um método matemático que conseguia assim prever o movimento futuro dos planetas, né? Então era um método puramente empírico. Vocês acham que isso era pouca coisa? Veja, para isso, Ptolomeu teve que, partindo de Aristóteles, assumir que dava para fazer isso. Isso era completamente contrassensual. Por milênios, ser humano nenhum nunca imaginou que isso era concebível. Então, as pessoas que estudam e tudo, elas já se acostumam com algumas coisas e às vezes não têm ideia do conjunto de transformações, inclusive sociais, que foram necessárias acontecer para que aquilo fosse concebível por nós. Veja, nós levamos mais de centenas de milhares de anos de existência da espécie humana para conceber que a gravidade existia, uma força que está presente em todos os lugares. E justamente por isso ela era tão difícil de ser vista. Porque como ela está presente em todos os lugares, para a gente as coisas caíam não é porque tinha uma força puxando, é porque simplesmente era para baixo. Se tivesse, né, sei lá, em cima da água não tivesse gravidade, a gente ia perceber instantaneamente, porque a gente ia sair da Terra, subir em cima da água e ver a diferença entre a gravidade e a ausência da gravidade. Mas como ela está presente em todos os lugares, ela é tão difícil de ser percebida. Então a genialidade de Newton, ao conceber a existência da gravidade, é algo tão grande quanto a relatividade geral de Einstein. E Aristóteles não foi tão grande quanto Newton e Einstein. Na minha opinião, Aristóteles foi maior do que os dois. Tá? E aí eu não vou entrar aqui em detalhes. E olha, eu sou profundamente anti-aristotélico. Enquanto marxista, eu sou profundamente anti-aristotélico. Mas, na minha opinião, o que Aristóteles fez, e que não se restringe só à física, é muito maior do que o que Einstein e Newton fizeram. Tá? Para mim, são os 3 maiores gênios da história da humanidade. E sim, eu acho que gênios existem. E posso discutir sobre isso em outro vídeo. E eu sei que eu sou suspeito para falar, mas para mim foram Platão, Aristóteles e Marx. E para mim é Marx quem criou uma forma radicalmente diferente de pensar as coisas em todo o período moderno. Inclusive a minha tese de doutorado, que passa pelo Capital inteiro, tem como objetivo assinalar isso. Mas aí é tema para outro carnaval. E é o motivo, inclusive, de eu tocar o canal de forma tão irregular. Mas finalmente eu estou acabando esse trabalho que eu estou há mais de 10 anos dedicando a fazê-lo. Tá? Então, resumindo essa última parte aqui do vídeo, tá? Eu reafirmo o que eu disse no vídeo anterior. Sim, não dá para falsificar nenhuma teoria só com um fenômeno que a contradiz. Não é condição suficiente. É uma condição necessária para falsear uma teoria, mas não é condição suficiente. Para isso é preciso de ter outra teoria que a explique, tá? Que a englobe a anterior e ainda consiga explicar os fenômenos que eram contraditos pela teoria anterior. E sim, o que faz uma teoria científica é exatamente o fato dela ser verificada.
Não é exatamente o fato dela funcionar como a teoria de Ptolomeu funcionou por mais de 1000 anos para explicar a posição relativa dos planetas e continua funcionando até hoje. Como a teoria de Newton funcionou por séculos para explicar quase toda a mecânica, por exemplo, que dá aqui no nosso âmbito, aqui na Terra, e continua dando certo, continua sendo verificada, mesmo após Einstein. E mesmo se a relatividade de Einstein cair no futuro, ela vai continuar certamente se adequando tanto para os fenômenos que acontecem aqui na Terra, quanto para inúmeros dos fenômenos que acontecem no universo, no qual a teoria de Einstein é verificada todos os dias por meio das observações físicas. Então é aquilo que a teoria confirma da realidade que faz dela uma teoria científica, não as contradições que ela contém. Tá? As contradições que ela contém só nos impulsiona para frente, só nos impulsiona adiante para procurar elaborações e desenvolvimentos científicos cada vez mais complexos, completos. E nesse sentido, se sucede a uma teoria científica e a partir dos limites que ela tem, hipóteses de outras teorias científicas, que podem ou não se transformar em teorias no futuro. Pode ser que no futuro o modelo padrão do Big Bang Lambda CDM seja confirmado, a gente entenda o que é energia escura e ela não seja só um pressuposto no interior da teoria, a gente entenda o que é matéria escura, que não seja só um pressuposto no interior da hipótese, e a gente pode ter uma teoria científica do Big Bang que vai ser uma nova reformulação do atual modelo hipótese Lambda CDM. Pode ser que não, pode ser que seja completamente diferente do que a gente imagina, tá? Se nós pararmos para pensar, toda essa forma de fazer ciência, ela é completamente materialista, tá? Ou seja, não importa o que fomentou, inclusive como foi o padre Lemaitre, que criou o primeiro modelo do Big Bang, a pessoa pode ter motivações religiosas e metafísicas as mais diversas para criar essas hipóteses científicas. Mas elas só são validadas ou não na medida que elas se conformam aos fenômenos do nosso mundo material. E tal como se tem se dado até hoje, elas não exigem a necessidade de nada externo a esse mundo para que possam funcionar, para que possam continuar explicando, inclusive quando for possível, sistematizando esses fenômenos do mundo material. É por isso que a ciência incomoda tanto os religiosos. E, na minha opinião, eles têm razão de estar incomodados com isso, tá? Porque, de fato, se você consegue uma explicação, e eu não estou dizendo que a gente vai conseguir chegar nesse ponto, tá? Mas quanto mais sucesso a gente tem para explicar o nosso mundo material, seja o universo, seja o nosso universo social aqui na Terra, por meio da ciência, a religião ela vai sendo deslocada cada vez mais para um âmbito puramente subjetivo e se torna desnecessária do ponto de vista da explicação de qualquer fenômeno. E pior, até mesmo os nossos fenômenos individuais e psicológicos. Mas isso aí fica como reflexão aí para vocês e quem sabe a gente trata num outro carnaval, tá bom? Fico por aqui em mais esse longo vídeo. Não se esqueçam, para quem é daqui de Belo Horizonte, convido mesmo a estar presente, bater uma conversa presencial aqui em Belo Horizonte, lá no Sindirrede, próximo à Praça 7. Vou divulgar sobre como seria o socialismo e se é possível o socialismo no Brasil nessa próxima quinta-feira, dia 29. Um abraço. Até o próximo vídeo.